Olá a todos e todas. A revista Guaju de hoje vai entrevistar o professor Luiz Everson e a mestre Maura. O título do artigo é Tecendo Saberes na Meliponicultura, perfil dos meliponicultores e interação entre plantas medicinais e abelhas. Esse artigo está disponível na revista Guaju, na edição especial de 2023, no volume 9. Aqueles que tiverem interesse em acessar o artigo, a gente vai deixar o QR Code, né, para que as pessoas possam acessar esse artigo na íntegra em nossa revista. O Matheus Barroso da Veiga foi o mestre convidado para conduzir essa entrevista. O Matheus é mestre em Desenvolvimento Territorial Sustentável pela Universidade Federal do Paraná, setor litoral, licenciado em Geografia pela Universidade Federal da Bahia, e desde 2015 é professor na Educação Básica, na Secretaria Estadual de Educação do Estado do Paraná. O Matheus tem experiência na área de educação, com ênfase em geografia, e atua principalmente nos seguintes temas: desenvolvimento territorial sustentável, educação ambiental, meliponicultura, saber ambiental, meio ambiente, música e manifestações culturais. Então, desde já eu agradeço o Matheus, né, pela disponibilidade de estar aqui conduzindo essa entrevista. E os autores que serão entrevistados é o professor Luiz Everson da Silva. Luiz Everson é bacharel e mestre em Química pela Universidade Regional de Blumenau, pela FURB, e fez doutorado em Química na Universidade Federal de Santa Catarina, desenvolvendo parte dos seus estudos de doutorado na Alemanha, entre 2005 e 2006. Foi professor de Química no ensino médio e hoje é professor associado da Universidade Federal do Paraná, setor litoral, atuando nos cursos de licenciatura em Ciências e no programa de pós-graduação em Desenvolvimento Territorial Sustentável. Ele coordena a gestão do PIBID, da UFPR, e desenvolve pesquisas nos seguintes temas: bioprospecção, gestão de resíduos, educação científica, ensino de ciências, etnofarmacobotânica e impactos antrópicos nos ecossistemas do litoral do Paraná. Então, esse é um pouco do currículo do professor Luiz Everson, que é um dos autores desse artigo e que será entrevistado hoje. Uma das autoras desse artigo é a Maura Lins dos Santos. A Maura, que também será entrevistada aqui, ela é mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial Sustentável da Universidade Federal do Paraná, é agroecóloga, atuante na área das ciências ambientais, com foco em abelhas nativas e análise química e biológica do subproduto própolis. Ela participa do Programa Interinstitucional de Ciência Cidadã nas Escolas, que é um projeto vinculado à Fundação Araucária. Então, desde já, eu agradeço também a disponibilidade, né, dos autores, tanto do professor quanto da Maura, para gravar essa entrevista. Então, nesse momento, eu convido o Matheus, né, que vai conduzir essa entrevista, e o Matheus vai conduzir, né, fazer a pergunta aí aos autores, para que a gente possa entender melhor esse artigo. Matheus, é contigo. Bom dia. Bom dia, Maura, minha colega, professor Luiz Everson. Bom dia, Evandro. Agradeço bastante o convite, né? Fico muito lisonjeado, principalmente por reconhecer, né, as similaridades aí das nossas pesquisas, né? Também eu estudei a meliponicultura como um patrimônio territorial, né, no município de Morretes. E, enfim, a gente leu o artigo, né, e a vontade de perguntar muita coisa, né? O artigo que tem um título que é muito bonito, assim, tecendo saberes, né? Essa ideia de tecer o saber, essa figura, assim, né? O saber ele tem uma origem, né? E essa origem, esse fio de origem, né? Tá ligado ao sujeito da meliponicultura, né? O meliponicultor.
e a relação dele com o território de atuação das abelhas, né, e onde ele trabalha, né, onde ele observa. Então, a minha pergunta, né, ela é mais nesse sentido, assim, de como que aconteceram as entrevistas e o contato com o meliponicultor, né, que é da onde sai aí o fio condutor, né, desse tecido que está surgindo, né, a partir dos seus saberes, né? Bom dia, Matheus. Agradeço a todos, né, pela sua entrevista do nosso artigo. O contato dos meliponicultores se deu a um grupo de WhatsApp. Então, assim, a gente tem 3 grupos de WhatsApp, né, que abrange não só o estado do Paraná, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Então, esse artigo ele foi feito através das respostas, né, desses meliponicultores localizados nessas regiões. Então, eu entrei em contato, na época da pandemia, né, a gente entrou em contato pelo WhatsApp mesmo, e aí alguns se interessaram em responder para a gente, né, foi feito pelo Software Survey, e eles responderam algumas questões, poucas questões, né, que a gente queria pegar realmente, né, entender, né, os saberes deles, né, a respeito da meliponicultura, de todo o ambiente ali ao redor deles. Bom dia a todos e todas. É uma alegria muito grande estar aqui na Revista Guaju, participando desta proposta de divulgação científica dos artigos que são ali publicados, né, para que a gente saia desta questão do ambiente acadêmico e possa também se inserir nas comunidades, né, na sociedade como um todo. Hoje, as redes sociais, elas são um espaço extremamente importante para que a gente possa divulgar as atividades na academia, nos espaços da universidade, e permite, né, que a gente faça esse trânsito. Como falou o Matheus, essa questão do tecer também passa, né, por a gente pensar que a atividade de meliponicultura, ela é dos nossos ancestrais indígenas, né? Eles que tiveram esse primeiro olhar para as abelhas nativas, né, as melíponas, e trouxeram para nós, né, um cabedal, um approach, né, uma abordagem cultural do que significa as abelhas dentro de um ecossistema. Então, quando a gente usa esse texto, né, e também tenta trazer um título um pouquinho mais, digamos, instigante, né, tecendo saberes, é nessa perspectiva, né, de que a gente precisa entender que isso tem, né, todo um resgate, uma importância cultural, e a gente também valorizar como é que os nossos colegas meliponicultores, de algumas regiões, como a Maura destacou, eles percebem, né, a interação entre as plantas e as abelhas. Então, sendo, né, compreendendo a importância, né, do saber do meliponicultor, né, e essa atividade que é um pouco desconhecida do público geral, né, tem um nome que é estranho à maioria das pessoas, né, apesar de ser sonoro e tudo, ele né, enfim, não está no centro. Se fala em mel em abelha, se pensa nas tradicionais abelhas com ferrão, né? Bastante exploradas economicamente, assim, a criação de abelhas, né, apis. Mas então, assim, eu gostaria de saber, né, como que, a partir da pesquisa de vocês, né, como que os saberes do meliponicultor, esse sujeito, o meliponicultor, relacionado à identificação de espécies de abelhas e de plantas, né, podem contribuir para a conservação da biodiversidade local. Então, professor Matheus, professor Evandro, né, o que a gente pode falar sobre isso? Vai muito em direção ao como o meliponicultor ele percebe o ambiente, né? O professor Matheus é da área da geografia e sabe o quanto isso é importante
o sujeito que hoje, né, tem lá 30, 25 caixas de abelhas das melíponas, né, das abelhas sem ferrão, que algumas pessoas, infelizmente, até matam porque acham que é um mosquito, né, Maura? E elas desconhecem, como frisou muito bem o professor Matheus, essa importância, né, nos ecossistemas, né? Nessa sinergia, e como ela é importante no processo, né, de conservação. Mas como é que isso se dá? Bom, a gente observou no nosso trabalho, e depois a Maura pode complementar, que nós temos algumas espécies, Matheus, que elas se destacam principalmente ali no nosso litoral, né? E daí a gente tem esse olhar um pouquinho agora concentrado no nosso litoral. Então, existem, por exemplo, as carquejas, né? Que são as bácares, né? Que nós conhecemos bastante, e a gente circulando ali pelas rodovias do entorno, né? Da Baía de Guaratuba, da Baía de Paranaguá, a gente pode perceber que nós temos várias espécies de bácares. E essas bácares, que são as carquejas, elas são visitadas pelas melíponas, né? Então, a gente sabe que existem algumas espécies de plantas que potencializam, então, a produção, né, do mel de abelhas sem ferrão, como você frisou bem, né? Elas têm atrofiado lá, né, a parte do ferrão, e é muito importante, né, que a gente destaque que eles contribuem significativamente para a conservação né, de toda a biodiversidade nessa interação inseto-planta, que é muito importante para, né, para todo o ecossistema. Essa interação que o professor Luiz Everson falou, né, das plantas, né, das abelhas com as plantas, é bem importante, né, para a conservação, né, ambiental ali, né, para a conservação da biodiversidade. Essas abelhas, elas fazem mais de 60% de polinização, né, através dessa interação com as plantas, e algumas plantas foram destacadas, se repetem em várias regiões, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, todas essas regiões que a gente aplicou o questionário, né, aos meliponicultores. Então, é bem interessante ver os saberes dele a respeito das plantas, e eles replicam isso também, né? Tem ali, sempre tem uma rede, né, de apoio ali, que eles estão trocando informações, né, principalmente pelo WhatsApp, né? Então, assim, qual planta que você tem aí? Qual planta você visita mais? Que vocês observam que visita mais, né? Então, assim, eles trocam informação para o pasto meliponário, né? De qual plantar, de qual que é melhor plantar, assim, e sempre, assim, eles verificam o que tem na região, né? Para ver as nativas, as plantas medicinais nativas, e fazem reproduzem novamente, né? Fazem essa produção, na verdade, né? Dessas plantas. Plantam novamente. Então, eles acabam cuidando também, né, dessa conservação, tanto as abelhas na polinização, como eles fazendo a plantação, né? Plantam bastante nativas, né, para que tenha bastante alimento farto ali para as abelhas. Então, ainda nessa perspectiva, né, de como se dá a visita à floresta de uma maneira geral, né, a gente está pensando aqui nos nossos colegas que foram convidados a responder esse questionário, algumas respostas se destacam, porque a gente pode observar que são espécies nativas que a gente encontra com uma certa facilidade, né? Goiabeira, a aroeira, né? Que também é um visitante, é um espaço onde as abelhas visitam, a cerola. Nós observamos até o manjericão, né? Que tem aquela hastezinha que ela é muito aromática, então ela permite que as abelhinhas visitem, né? Então, jabuticaba, jacarandá, pitanga. Então, a gente pôde observar nessa pesquisa que o maracujá, né, que tem uma flor lindíssima, também objeto das visitas das melíponas. Então, nós temos aqui, na Floresta Atlântica, muitas espécies que são observadas tanto no verão quanto no inverno nessa visita. Isso está destacado lá no nosso artigo, a partir, né, desse olhar, como eu destaquei anteriormente, dos meliponicultores. Eles observam, então, ao redor de onde estão as caixas,
que algumas espécies se destacam. E aí a gente fez uma lista aí de umas 60, 70 espécies que são visitadas tanto na florada de verão quanto na florada de inverno. Então tá bom. Maura, professor Luiz Everson, né, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre o artigo destaca, né, sobre a bioprospecção, né, a criação de protocolos de uso sustentável da biodiversidade e identificação de recursos de território, né? Então, no sentido de assim, eu queria saber se já existem, a partir desse trabalho, né, já existem recursos genéricos específicos que foram identificados ou que estão em processo de identificação, né? Sabe que a identificação de recursos pode ser um mecanismo, né, para gerar desenvolvimento, né? Então, minha pergunta é nesse sentido. Matheus, essa parte de bioprospecção é bem interessante, né? No litoral do Paraná, temos já alguns locais, algumas regiões que já fazem essa bioprospecção de alguns produtos, né? Originários das abelhas nativas, como o mel, como citado, um exemplo é o Acriapa, né? Que fica lá em Guaraqueçaba. Então, eles já fazem esse trabalho, né? Para a socioeconomia, né? Da região, né? E ajudando também na conservação da biodiversidade, né? Então, eles têm uma rede ali que faz promove esses produtos, né? Eles fazem a venda, né? Como artesanal, tudo, né? E recentemente no Ministério o MAPA, né? O Ministério do Meio Ambiente, e ele fez um novo decreto, desculpa, que ele permite agora os meliponicultores fazerem a venda dos produtos, do subproduto das abelhas, mel e também extrato de própolis, né, como artesanal. Então, você pode entrar no Ministério, pedir esse selo, né, como artesanal, produto artesanal, e você consegue fazer essa economia ali do setor da região se desenvolver dessa forma. O nosso artigo, ele traz, né, tanto a produção dessas espécies de plantas medicinais, né, e também tem o própolis, né, tem se evidenciando bastante o própolis nessa região, né, na região aqui do litoral do Paraná. Então, até tem o Poliniza morretes, né, que está fazendo também esse papel, né, de divulgar, né, de fazer a bioprospecção desses produtos como própolis, né, por exemplo, né, focado mais no própolis, né. Então, mais ou menos assim, já estamos no começo de realizar essa bioprospecção desses produtos, desses recursos genéticos, né. Então, o recurso genético, por exemplo, tem o subproduto da abelha, né, e tem também identificação das espécies. As espécies mais destacadas aqui no litoral do Paraná, que o pessoal faz bastante essa criação racional, né? É a Mandaçaia quadrifaciata, que é a mandaçaia, e também a jataí, que é a Tetragonista angústula. E, em terceiro lugar, ficou a Scaptotrigona pipunctata, que é a chamada tubuna, né? Então, é bem interessante que é possível identificar tanto as abelhas como subprodutos, como também as plantas medicinais que ajudam, né, nessa conservação, nessa polinização e tudo através das plantas, né? Tanto o própolis como o mel, ela vem através da planta, né, da colheita das abelhas. Então, professor Luiz Everson, eu gostaria de saber, assim, né, seguindo aí a última pergunta, né, sobre identificação de recursos e tudo, eu gostaria de saber do papel da universidade, né, da UFPR Litoral, dessa pesquisa em si, né, na contribuição para a identificação desses recursos, né, a importância, o papel, certo? Então, Matheus, respondendo a tua pergunta, né, nós temos um grupo de pesquisa chamado RebiFlora, Rede de Bioprospecção e Inovação na Floresta Atlântica. Ele está registrado no CNPq. E como tem esse nome, né, de rede, a nossa proposta é justamente trabalhar em rede.
Então, a gente tem feito pesquisa aqui no litoral do Paraná, temos contribuição do Departamento de Química da FURB, em Blumenau, temos um parceiro lá no Nordeste, na Universidade Regional do Cariri, que também nos ajuda a pensar, então, como é que a gente avança na pesquisa, seja especificamente, né, do que nós estamos falando, né, desse recurso genético, que são as abelhas nativas, mas como é que se dá essa relação com as plantas medicinais. Na dissertação da Maura, isso ficou bastante evidente. Por quê? Porque nós trabalhamos na dissertação da Maura, além de esse artigo, né, nós tivemos a pesquisa com a própolis, tanto de jataí quanto de mandaçaia. Mas o que especificamente? Nós extraímos o óleo essencial, né, dessas duas espécies na florada de verão e na florada de inverno, e podemos observar que há uma relação dos componentes químicos presentes no óleo essencial com os componentes químicos presentes em algumas espécies nativas que nós já trabalhamos, né? Essa pesquisa da Reviflora, nós já pesquisamos cerca de 50 espécies nativas, né? Nós não estamos interessados em alecrim, em hortelã, que isso aí já tem estudo para mais de 1000 artigos. Nós estamos interessados em bácares, em espécies nativas, em mirtáceas, né? Em plantas que possam realmente responder aquela tua pergunta, né? Identificar esse recurso no território. Então, que espécies são essas? E complementando aquilo que a Maura falou, que é o quê? Possibilidade de geração de trabalho e renda para esses meliponicultores. À medida que eles agora sabem, por exemplo, que a própolis, né, aquela pedra, né, aquele material que reveste as caixas, ele tem um óleo essencial. E esse óleo essencial é extremamente medicinal. Como é que a gente sabe que é medicinal? Porque nós temos um parceiro lá no Nordeste, na URCA, na Universidade Regional do Cariri, que já está pesquisando, por exemplo, o enxaguante bucal, né, porque ele é um antibacteriano, ou, né, o antimicrobiano de uma maneira geral, tanto fungicida quanto bactericida. Então, é dessa forma que a nossa pesquisa, né, ela tenta contribuir de alguma forma com os recursos disponíveis, né, na floresta, que seria o quê? Agregar valor aos produtos da biodiversidade. Como é que a gente agrega valor? Pô, a gente sabe que é possível fazer extrato de própolis, mas será que alguém sabia que é possível tirar óleo de própolis? Poucas pesquisas têm. No Brasil, uma meia dúzia de artigos. Na semana passada, nós fomos convidados, eu e a Maura, e fizemos um seminário dos estudantes do programa de pós-graduação em Química lá da FURB, mostrando um pouquinho, né, essa nossa pesquisa, e a gente fez, né, ao longo da nossa pesquisa, temos feito um levantamento, e nós temos uma meia dúzia, 10 artigos publicados com o óleo essencial da própolis, né, e todo o seu poderio medicinal. Então, a nossa contribuição é nesse sentido, olhar o recurso genético, pensar alguma aplicação e apresentar para a sociedade, né, para os meliponicultores, né, para produtores de uma maneira geral, possibilidades de trabalho. Como o professor Luiz Everson falou, né, a gente tem trabalhado com o própolis, vendo a potencialidade desse subproduto das abelhas nativas, né, e fizemos uma caracterização, né, uma cromatografia, né, nas amostras, né, onde mostrou para a gente os compostos majoritários, né, os compostos químicos majoritários dessa própolis. Então, assim, um destaque é que a potencialidade, né, falando de potencialidade medicinal, né, e é extremamente medicinal mesmo. Tem um artigo evidenciado que fala sobre um metabolismo, um constituinte químico majoritário, que é o bisaboleno, bisaboleno, né, para a gente, né, bisaboleno. Então, assim, eu vi um estudo feito, e isso chamou bastante atenção, que apenas 5%, a pessoa isolou esse bisaboleno da planta Ocras, não sei se vocês conhecem, mas ela isolou e ela fez o potencial dele antitumoral. Então, assim, apenas 5% desse óleo foi capaz de reduzir esse tamanho, assim, esse tamanho do tumor, né, do tumor mamário, né, então, é bem interessante, assim, saber que também os constituintes químicos, você pesquisando, você isolando, né, você vai saber para que serve, né, qual que é a potencialidade disso, né.
Então, é bem interessante saber também a composição química, né? Aí entra a parte também, né, desses ensaios que foram feitos lá no Cariri, né, que o professor mencionou. Então, a potencialidade química tem a ver com a ação do própolis, né, também. É bem interessante essa parte também.